Voltar a falar sobre Nicolás Maduro, que está em Nova York. Vamos conversar agora com Luiz Cavalgutti, ele que é jornalista especializado nas áreas de defesa, segurança e política internacional. Inclusive fez um excelente texto ali falando de como que os Estados Unidos conseguiram realizar essa captura. Eu gostaria que você explicasse para a gente toda essa situação. Muito bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia ao telespectador. David, essa foi uma operação que a gente ainda nem sabe toda a magnitude de tecnologia e todas as armas que foram utilizadas para se capturar o Nicolás Maduro. É uma estratégia, uma doutrina que data lá da década de 90, do fim da década de 90, que se chama choque e terror, ou choque e deslumbramento. É uma doutrina que o Donald Trump ele vem adotando nessa área militar desde o seu primeiro mandato. Por exemplo, essa doutrina ela se baseia em operações rápidas e decisivas. Ele acredita que dá para se resolver uma guerra assim rapidamente, você não precisa entrar em grandes atoleiros, como aconteceu no Iraque, no Afeganistão, ou então como a Rússia não consegue vencer a Ucrânia. Ele acha que usando alta tecnologia e muita força, ele consegue chocar o seu adversário de uma forma que o adversário perca a vontade de reagir. Então, relatando um pouco, a gente relembrando como que foi essa grande operação. Por volta de 15 para meia-noite, horário da Venezuela, um grupo de helicópteros, e aí helicópteros de uma unidade muito especial, a mesma unidade que foi e matou lá o Osama Bin Laden em 2011. A gente teve a 160 Night Stalker, que são um grupo de helicópteros que tem uma tecnologia que eu acho que a gente nem sabe ainda o que está envolvido nessa tecnologia dessas aeronaves. Lá, quando houve a morte do Bin Laden, a gente só ficou sabendo acidentalmente porque uma das aeronaves caiu e descobriu-se que os Estados Unidos estavam usando um helicóptero invisível ao radar. Eu tenho certeza que nessa operação de agora foram usadas tecnologias que nós ainda nem conhecemos e elas não foram reveladas porque tudo deu certo, porque eles não perderam nenhuma aeronave, não perderam nenhum combatente. Então, esses helicópteros, eles partiram da frota que está estacionada lá no Mar do Caribe. É uma frota que tem o maior porta-aviões do mundo, um porta-helicópteros chamado Iwo Jima e diversos outros destroyers, cruzadores e um submarino nuclear. Esses helicópteros partiram levando forças Delta, são forças especiais, que já, por exemplo, atuaram na captura do ditador Saddam Hussein, atuaram lá na captura do Pablo Escobar nos anos 90, aqui na América do Sul. Eles atuaram foram atrás do al-Baghdadi, que era o chefe do Estado Islâmico. Todos eles foram essa Força Delta. Esses helicópteros, Black Hawks, Little Birds, Chinook é uma espécie é maior que um ônibus, é um helicóptero que pode carregar até 50 combatentes. E eles entraram no espaço aéreo da Venezuela por volta aí das 2 da manhã, do horário da Venezuela, escoltados por cerca de 150 aeronaves, entre aviões invisíveis, por exemplo, o Raptor, que também é uma tecnologia que não está totalmente clara, é um avião invisível ao radar, que consegue destruir defesas antiaéreas. A Venezuela tinha defesas antiaéreas bastante eficazes, como o S-300, que é uma defesa antiaérea de longa distância. Por exemplo, era o único país da América Latina que tinha esse tipo de defesa antiaérea. Mas, aparentemente, foram todas destruídas ou inutilizadas pelos Estados Unidos. Além disso, tinham caças como o F-18 Growler, que ele consegue destruir, ele consegue impedir que os venezuelanos usem o seu radar, que eles façam comunicações entre as suas tropas. Foram destruídas também antenas de comunicação, centro de comandos e controle. Ou seja, esses 150 aviões, eles foram escoltando esses helicópteros e destruindo tudo que tinha de obstáculo de defesa antiaérea, de aviação no caminho. Eles destruíram, por exemplo, uma bateria antiaérea ali no aeroporto de La Carlota, que fica dentro de Caracas. E depois, acredita-se, os Estados Unidos não falaram onde exatamente foi esse ponto, mas foi o Forte Tiuna. E esses helicópteros desembarcaram, trocaram tiros com
com as forças cubanas que estavam protegendo o Maduro. Mais de 30 cubanos foram mortos e eles embarcaram por volta aí das 2h30 da manhã. Esses helicópteros já tinham saído do espaço aéreo da Venezuela e voltado para os seus porta-aviões. A crítica está, inclusive, nisso, né? Que alguns civis foram atingidos durante esse ataque, pessoas morreram, e por isso que foi classificada pelas organizações como uma estratégia que foi adotada pelos Estados Unidos que não teve tanta eficácia em relação a essa extração. Até aqui no nosso estúdio, Fabrício Naitz, que também é presente, nosso editor de internacional, está acompanhando desde o fim de semana, estava de plantão também, né, Fabrício? E aí eu acho que pode trazer mais atualizações para a gente do que as notícias internacionais, as agências estão tratando também nesse momento. Muita atenção agora, David, bom dia para você, todo mundo que acompanha aqui o Morning, Kawaguchi. Muita atenção nesse momento para o julgamento, para a chegada de Nicolás Maduro no tribunal lá em Manhattan, em Nova York, onde vai ser iniciado, então, todo esse processo de indiciamento, acusação por narcotráfico, por posse de armas. É uma situação bastante delicada. A gente recebeu uma informação sobre o advogado de defesa de Nicolás Maduro, que foi indicado pela própria corte lá em Nova York, é David Wickstrom. E ele também, Maduro, deve indicar o seu próprio advogado, a sua própria defesa para esse julgamento. Se há alguma ideia de que ele possa evitar ser condenado, é pelo fato de que é muito difícil ligá-lo de maneira concreta ao narcotráfico, né? Pela forma como é dirigido, como existe de fato o chamado Cartel de Los Soles, que não é uma organização estruturada de narcotráfico. Pelo menos é isso que dizem os especialistas. O Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, tem falado que eles têm um material muito forte contra Nicolás Maduro. Então eles, aparentemente, pelo menos na retórica, estão se garantindo judicialmente de que vão sim conseguir condenar Nicolás Maduro. Agora, por outro lado, essa operação, David, ela foi bem sucedida do ponto de vista norte-americano. Você conseguir entrar em Caracas, que é uma região ali cercada por montanhas, não muito longe do litoral, é verdade, mas uma área montanhosa ali em volta, extrair o presidente venezuelano de dentro da sua residência oficial, com uma linha de defesa que, tudo bem, não era páreo para as forças especiais dos Estados Unidos, mas que não deixa de ser um grupo fortemente armado, é uma operação bem sucedida do aspecto militar. Agora, a legalidade disso tudo, a forma como isso foi conduzido é uma outra história que acho que ainda vai repercutir bastante e que talvez até a defesa de Maduro queira argumentar isso na corte em Nova York, embora muito possivelmente não vá fazer diferença alguma para o resultado do julgamento. Sem dúvida, né? Inclusive eu quero saber com o Kawaguchi também sobre essa questão dos outros países, porque a intervenção foi feita por poder bélico que os Estados Unidos têm. Outros países poderiam se unir, como por exemplo China, Rússia, que ficaram incomodadas, essas nações, com essa ação do presidente americano e virar uma guerra. E qual seria então o poder bélico das duas somadas contra os Estados Unidos? Ou se é muito remoto também isso acontecer, né? Eu acho que é um pouco remoto pelo seguinte: o que o Donald Trump está mostrando com essa ação é que ele é favorável ao que se chama de um mundo multipolar, ou seja, cada potência cuida do seu quintal, em outras palavras, e de uma forma bastante generalizada. Ele, ao fazer isso, ele está dizendo: eu vou exercer influência aqui na América, mas isso também é um sinal nas entrelinhas que talvez ele não vá se opor à Rússia, por exemplo, tentar invadir outro país ali, um país báltico, ou como ele fez com a Ucrânia, por exemplo, ou que a China eventualmente tente conquistar o território de Taiwan. O que ele está dando o recado é isso: a gente não está mais num mundo multilateral, até se não me engano, acho que foi o Mano que falou, num mundo, uma ordem liberal, aquela ordem baseada em leis. Não, a gente está agora num mundo transacional, num mundo em que cada potência pode exercer influência sobre países ao redor. Por causa disso, talvez China e Rússia fiquem contentes, porque é isso que eles estão advogando durante muito tempo. Quando a Rússia invade a Ucrânia sem nenhum motivo, ela está fazendo isso, ela está falando: eu sou mais forte, eu tenho o direito de exercer o meu poder aqui.
A China ameaça fazer isso em relação a Taiwan. E quando o Trump faz isso em relação à Venezuela, parece que há um acordo aí tácito entre linhas que cada potência vai exercer o seu poder na sua área de influência, que ela acha que é sua de direito. Por isso, acho que China e Rússia não viriam se opor aos Estados Unidos. China é o país mais próximo ainda de uma nação que defende o multilateralismo, ou seja, as assembleias da ONU, você debater as questões lá, porque isso é importante. A China depende muito de comércio externo, depende mais do que os Estados Unidos. Então, talvez a China venha a se opor mais fortemente, mas não de uma forma com meios militares, eu acredito. Agora, quando a gente fala sobre esse mundo em que a lei do mais forte é o que impera, acho que tem break da rádio, né? Isso, pode fazer. Então, a gente vai... Vai lá, mano. É que você tem um ponto, né? Bom, pro pessoal que nos acompanha pelo rádio, a gente vai fazer um rápido break, vamos continuar a conversa aqui, daqui a pouquinho a gente está de volta para vocês. Boa. Mas retomando o ponto, quando a gente fala que a lei do mais forte está em vigor, isso quer dizer que quem não é tão forte assim vai correr para se armar e ficar mais forte. Qual pode ser o efeito disso, na sua visão, aqui na América Latina? No Brasil, a gente vai discutir um aumento de orçamento de defesa, por exemplo, e do ponto de vista da Europa. Como que a Europa olha para esse novo mundo em que a Rússia pode começar a querer invadir outros países para além da Ucrânia? Onde que isso pode parar? Esse ponto é muito importante, mano, porque a gente vai discutir estratégia militar. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia lá em 2022, o mundo inteiro falou, opa, estava todo mundo, a gente vivia numa ordem mundial que foi apelidada de a paz americana. Nos últimos 20 anos, só os Estados Unidos tinham condição de exercer poder em qualquer parte do mundo. Aliás, eles continuam com essa condição, isso não mudou, mas agora tem outras potências que também estão tentando exercer poder, como a Rússia e a China. Então, o que acontecia? Ninguém achou que ia haver uma guerra de larga escala. A gente está falando aqui da Venezuela de cerca de 40 mortos. Quando a gente fala da Ucrânia, a gente está falando de centenas de milhares de mortos. É uma guerra de atrito, é uma guerra completamente diferente. O que conta lá na Ucrânia não é, por exemplo, a alta tecnologia de um caça invisível. Claro que isso ajuda, mas o que está contando é aquele drone pequenininho que é usado como enxame, é usado às dezenas de milhares, e guerra de trincheira, guerra que nem da Primeira Guerra Mundial. Então, todas as nações, inclusive os Estados Unidos, mudaram a sua doutrina de combate para lutar guerras como aquela lá da Segunda Guerra Mundial, fazer desembarque anfíbio, desembarque da Normandia, esse tipo de coisa. Começaram a investir em tropas mais pesadas e não em alta tecnologia. O que o Trump mostra com essa operação é que ele diz o seguinte, não, os Estados Unidos... ele vai continuar voltado, ele não vai querer se envolver em grandes guerras de atritos como essa da Ucrânia. Ele vai usar a força e a alta tecnologia para fazer ações pontuais e chegar aos objetivos políticos dele. Se isso vai dar certo, a gente não sabe, porque em muitas ocasiões, muitas nações foram surpreendidas que achavam que dava para fazer esse tipo de guerra rápida, efetiva, e acabaram se prendendo em uma guerra arrastada, guerra de atrito, essa como da Ucrânia, que fica anos e anos, você perde dezenas, centenas de milhares de combatentes para conseguir avançar pequenas partes no território do seu oponente. Então, o que a gente trazendo aqui a discussão para a América Latina, a gente fica um pouco... A gente não tem, no Brasil, por exemplo, um investimento em forças armadas. As nossas forças armadas, elas não têm, por exemplo, nem as defesas antiaéreas que a Venezuela tinha e que foram tão facilmente expostas e neutralizadas pelos Estados Unidos. O que o Brasil pode, no máximo, fazer é tornar mais custosa uma invasão de larga escala, ou seja, por que os Estados Unidos não quiseram botar tropas na Venezuela? Porque isso seria muito mais caro e teria um custo político muito maior. Então, eles não colocaram tropas no terreno, fizeram essa operação altamente tecnológica,
nenhum país da América Latina pode se prevenir contra uma operação dessa dos Estados Unidos. O que dá para fazer é você colocar mais tropas, você colocar mais tecnologia para que uma nação, e aí não estou falando só dos Estados Unidos, mas qualquer outra nação mais poderosa, queira mandar tropas para o terreno, tanto do Brasil como de outras nações. O que dá para fazer é tornar a coisa mais cara e mais custosa politicamente, para que essas nações se preocupem com outros problemas, com outros países e não com a gente. Sem dúvida. Pode falar. Não, eu concordo bastante com o que o Kawaguchi falou. Tem uma questão, nos Estados Unidos não querem uma guerra de atrito e eles têm uma vantagem que é geográfica, né? Historicamente, nunca houve uma guerra entre dois estados dentro dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra, o Japão ataca a base de Pearl Harbor, que fica no Havaí, bem longe da porção continental dos Estados Unidos, e aquilo ali foi uma coisa praticamente única, inédita na história e que não se repetiu. Diferente da Rússia, que é cercada por vários países europeus, a própria China também cercada por vários outros países, isso muda bastante o cenário. E aí o Kawaguchi tinha comentado da questão do mundo multipolar, né? Os Estados Unidos cuidando do que seria a sua área de influência aqui, a América, e levantando essa preocupação entre Rússia e, por exemplo, Europa, Ucrânia, mais ativamente, e China com Taiwan. No caso de China e Taiwan, tem um pequeno diferencial aí, que é o seguinte: além da questão histórica, há uma grande disputa sobre a quem pertence Taiwan, o que é de fato Taiwan, que não vem ao caso aqui agora, mas a importância econômica hoje do Taiwan para os Estados Unidos é muito maior do que o da Venezuela para a China. Então, no caso de uma invasão chinesa a Taiwan, a gente poderia ter uma resposta mais firme dos Estados Unidos do que a resposta chinesa a essa entrada na Venezuela. Até porque a expectativa que a gente tem é de que a venda de petróleo da Venezuela continue. Aliás, não só continue, que aumente agora a exploração de petróleo na Venezuela. Então, talvez a China vá comprar menos petróleo proporcionalmente e pagando um pouquinho mais caro, ou bem mais caro, não se sabe ao certo, mas vai comprar de um bolo bem maior, porque vai começar a sair mais petróleo daquele solo. Pelo menos é essa a expectativa. Enquanto Taiwan é um país muito importante no que diz respeito a semicondutores, chips, enfim, uma questão de produtos tecnológicos que os Estados Unidos dependem. E aí vem uma terceira questão, que eu acho que é o seguinte: é a arma do diálogo, David. A arma do diálogo é a arma nuclear. Você tem uma bomba nuclear no seu país, o outro país que está te ameaçando já vai logo querer partir para o diálogo. É a Coreia do Norte, por exemplo, né? Os Estados Unidos adorariam entrar na Coreia do Norte. A Coreia do Sul adoraria entrar na Coreia do Norte. É a força da arma, né? É a força da arma, exatamente. E aí, quem é que vai ameaçar entrar na Coreia do Norte se o Kim Jong-un tem lá o botão que ele pode apertar a qualquer momento? Ninguém vai entrar. O Tratado de Não Proliferação Nuclear proíbe que os países que assinam o tratado, o Brasil é um desses, tenham uma arma nuclear. É até bom que a gente não queira a proliferação de armas nucleares. Mas no mundo de hoje, é cada vez mais, eu diria assim, importante, né? Se faz mais necessário como o seu último recurso de defesa. Quer dizer, não vem pra cá não, que eu aperto o botão e se for pra morrer, vai morrer todo mundo, entendeu? Há pouco a gente mostrou, inclusive, uma imagem ao vivo, o Kawaguchi continua aqui com a gente, da reunião que vai ter na ONU, né, Fabrício? Você tem informações sobre isso também? Essa imagem aí. Exatamente. Vai começar daqui a pouquinho a reunião no Conselho de Segurança da ONU. Essa reunião foi solicitada pelo governo da Colômbia. A Venezuela também pediu. Também está sendo ameaçada, né? Exatamente, que também está nesse bolo, né, direto ou indiretamente, está passando pela mesma situação. O que deve acontecer, muito possivelmente, o Conselho de Segurança vai debater a legalidade da operação dos Estados Unidos em território venezuelano. E aí vai acontecer o que geralmente acontece na ONU. Os países vão dizer, é ilegal. E não vai acontecer nada. Nicolás Maduro vai continuar preso, entendeu? Não vai acontecer nada. É um cachorro que late, mas não morde, né? Então, fica sossegado que não vai mudar rigorosamente nada, não. E se mudar algo, claro que a gente vai trazer a informação, inclusive para quem nos acompanhou pelo rádio. A gente fica por aqui, amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã. Vocês ficam agora com o Pânico.
As outras plataformas, seguimos, né, repercutindo toda essa situação, essa tensão. O Diego Tavares tem uma pergunta, Diego? Tenho sim. Estava aqui acenando para você, David, porque eu preciso perguntar isso, porque a grande questão que tem sido colocada na mesa é como fica o Brasil em todo esse contexto. Se nós tivemos uma ação dentro desse, inclusive desse contexto do reestabelecimento de uma zona de influência norte-americana em todo o território das Américas, se fizeram isso com a Venezuela em razão do petróleo e outras questões, enfim, de geolocalização, o que pode acontecer com o Brasil perante essas potências, sendo que o Brasil é o segundo maior depósito de terras raras, que hoje, no século XXI, é tão importante quanto o petróleo do ponto de vista estratégico. Kawaguchi, qual que pode ser o impacto para o Brasil nesse novo contexto das novas relações geopolíticas? Muito bem lembrado, Diego. As terras raras elas podem ser uma coisa que traga problemas aqui para o Brasil. Ou seja, você muito bem colocou, a gente tem terras raras no território brasileiro. O Trump, ele não tem interesse de trazer essas terras raras da China, porque é uma forma da China controlar os Estados Unidos, porque eles são muito dependentes de terras raras, então eles estão procurando outros locais para poder minerar isso. O Brasil tem, não é só o Brasil que tem, mas aqui no continente americano é um depósito bastante interessante para os Estados Unidos virem minerar. É o chamado friendshoring, ou seja, você consegue os suprimentos, as mercadorias e os produtos básicos que você precisa de países aliados ou países mais próximos de você. Aí os Estados Unidos não precisam ter uma dominação mundial, não precisam ter uma marinha tão capaz de manter as rotas de comércio abertas se eles tiverem tudo que eles precisam aqui no continente americano. Por exemplo, o petróleo, os Estados Unidos, ele era super dependente do petróleo lá na década de 70, quando houve a crise do petróleo. Todo mundo falava, os Estados Unidos só faz guerra por causa de petróleo. Agora essa realidade mudou porque ele tem reservas gigantescas de petróleo de xisto, ele não é mais tão dependente do Oriente Médio, por exemplo. Mas se ele consegue o petróleo na Venezuela, se ele consegue as terras raras no Brasil, ele pode fazer o que o movimento MAGA, Faça a América Grande novamente, está pregando desde o início, que é você se fechar para dentro, você não se inserir em outros combates, outras lutas mundiais, você não entrar em outros países, ele pode ter tudo aqui. E, só para finalizar, essa questão do Brasil, especificamente lá em Pacaraima, a única operação de guerra, entre aspas, que o Exército Brasileiro faz é a Operação de Pacaraima, está reforçado com blindados, mísseis ali na fronteira, porque eles têm medo que se tiver uma luta entre facções da Venezuela, alguma facção entre no Brasil para lançar ataques dentro da Venezuela. Isso o Brasil não pode deixar acontecer. De jeito nenhum, né? Mais uma facção, a gente já tem mais de 70, então imagina como é que fica o Brasil, né? Bom, nós conversamos com um jornalista especializado em áreas de segurança, né, esclarecendo diferentes pontos aqui, o Luiz Kawaguchi, a quem eu agradeço demais a presença no Morning Show. Muito obrigado, é sempre uma honra.